Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Melissa Fioravante, eu sou psicóloga clínica com mestrado em psicologia pelo FJF, professora e coordenadora do Semente Psicologia. Sejam bem-vindos ao nosso curso online de terapia do esquema trabalhando com módulos. Esse curso, dentro da formação em terapia do esquema, representaria o segundo módulo da formação. Se você está aqui nos assistindo nesse momento e ainda não adquiriu o curso de Introdução à Terapia do Esquema, entre em contato com a gente, que você também vai se interessar bastante. Então, vamos começar os trabalhos. Vamos começar aqui. Vou compartilhar com vocês os nossos slides. Aqui, apresentação do slide. Aqui, do começo. Deixa eu só fazer aqui um negocinho, que assim vocês me veem, ok? Gente, muita gente me perguntou, né? Melissa, eu ainda não estou trabalhando com terapia do esquema, ou eu ainda não estudei o curso de terapia do esquema. Eu posso fazer o de modos assim mesmo? Claro que pode, porque um complementa o outro. E eu sou sempre daquela teoria de que quando você tem dúvidas sobre aquilo que você está aprendendo e você já vai buscar informação com aquelas dúvidas, isso suscita muito mais a sua atenção. Então, caso você esteja aqui hoje nos acompanhando na aula de módulos e ainda queira mais informações a respeito do curso de terapia do esquema, não tem problema não, você depois acessa o nosso curso. Mas eu acredito que o que a gente vai trabalhar aqui hoje não vai te causar nenhum tipo de confusão. Embora os módulos sejam a parte mais sofisticada e avançada da terapia do esquema, vocês vão ver que é a melhor parte de trabalhar com a terapia do esquema. A gente vai, inclusive, ver aqui em alguns slides que os módulos foram criados para trabalhar com os pacientes mais difíceis, pacientes com transtornos de personalidade do cluster B, que são os pacientes histriônicos, narcisistas, borderline e antissocial. Mas eu, particularmente, na minha prática clínica, eu adoro fazer a mescla da terapia do esquema tradicional e a terapia do esquema trabalhando com módulo. Não são terapias diferentes. Na verdade, só são enfoques com uma linguagem diferente. Então, o desenvolvimento do conceito de módulos é um avanço natural, no qual concentramos o modelo em pacientes com transtornos cada vez mais graves. E aí eu vou explicar para vocês por que o Jeffrey Young começou a prestar atenção na ideia de que, nossa, eu tenho uma teoria incrível, eu tenho uma abordagem teórica incrível, mas para esses pacientes eu ainda estou agarrado. Principalmente porque quando ele desenvolve a terapia do esquema, ele desenvolve a terapia do esquema já pensando nesses pacientes em que a terapia cognitiva do Aaron Beck não estava tendo muita pegada. Se vocês conhecerem o primeiro livro, pelo menos aqui traduzido em português, do Jeffrey Young, ele se chama Terapia Cognitiva para Transtornos de Personalidade. E aí tem umas letrinhas miúdas embaixo. A terapia focada em uma abordagem focada em esquema. Ele nem começa a chamar de terapia do esquema, porque é uma terapia cognitiva, tá? A terapia do esquema, ela é uma terapia cognitiva. Entretanto, aqueles modelos protocolares, que inclusive quem fez o curso de formulação entende que a gente não tem que usar os protocolos de atendimento de maneira tão rígida e inflexível, na verdade não contribuíam muito para o sucesso terapêutico. Boa parte desses pacientes com transtornos de personalidade, eles avançavam, mas eles não iam muito mais para frente. Às vezes eles nem avançavam, eles estagnavam mesmo, e a relação terapêutica que nas primeiras sessões era que coisa maravilhosa, best friend forever, nesse momento parava. Então, quando a gente pensa em modos do esquema, a gente tem que começar a pensar como que foi construído isso historicamente. E aí vai fazer muito sentido para vocês. Vários pacientes, sobretudo os que têm sintomas crônicos e transtorno de personalidade, não melhoravam, né? E aí, não melhoravam nem com a terapia cognitiva e nem com a terapia do esquema. Por quê? Porque a terapia do esquema estava se gastando muito tempo e muita informação
principalmente na parte da psicoeducação. A gente ainda não tem um curso sobre a importância da psicoeducação, ela está guardadinha no forno nesse momento. Mas já dando spoiler, eu acho que são duas coisas que os terapeutas cognitivos eles não dão muito valor e que acho que a gente deveria dar um pouquinho mais de valor, que são as formulações de caso, ver a importância antes de reconhecer a técnica na própria formulação de caso. E sim, nós teremos um módulo específico sobre conceitualização cognitiva e os processos no curso de terapia do esquema e sobre a psicoeducação. As pessoas não entendem ainda o que é psicoeducação e terapia cognitiva. E a gente parte de dois princípios. O primeiro, gente, é aquela ideia de que psicólogo não dá conselho e que psicólogo não fala. Claro que psicólogo dá conselho e claro que psicólogo fala, gente. Principalmente nesses casos que são os casos mais complicados e que você já começa a escutar um termo que eu vou dizer aqui agora para vocês. Principalmente quando esse paciente com transtorno de personalidade não teve nenhum adulto saudável na vida dele. E é adulto saudável, é o modo adulto saudável que o orientasse, que suprisse as suas necessidades emocionais, que dissesse, igual o pai de verdade, olha, se colocar o dedinho aí na tomada vai levar choque, se colocar a mão no forno com forno quente vai queimar, né? Se beber muito rápido vai engasgar. Essa escolha talvez não seja mais interessante. E aí, nesse caso, quando a gente está falando isso, não é só o Jung que fala isso, não. O próprio Beck fala isso quando ele trabalha com transtornos de personalidade. Ele vai dizer que o papel do terapeuta, ele assume uma postura diferente e ele se torna um conselheiro amistoso. Esse conselho não é um conselho de botequim, não é um conselho que qualquer amigo dá, porque é um conselho psicoeducativo. É um conselho que tem uma intenção terapêutica. Ele vem com uma informação por trás disso. E, ao mesmo tempo, para sair desse aspecto de que terapia cognitiva dá aulinha. A gente não dá aulinha, a gente psicoeduca, porque essa psicoeducação, ela tem um papel ativo no processo de mudança do paciente. A gente sabe, enquanto terapeuta cognitivo e terapeuta do esquema, que o paciente ele tem que ser ativo no seu processo de mudança. É uma palavra que hoje a gente usa muito em moda para outras coisas. Ele tem que se empoderar do seu processo terapêutico. E uma das formas dele se empoderar é sabendo quem ele é, sabendo como ele funciona, sabendo quais são os gatilhos mentais que ele tem, reconhecendo quais técnicas são importantes. Meu povo, ele vai aprender isso como? Ele vai aprender de que jeito? Intuitivamente? Por cheiro? Claro que não. Então a gente ensina. Esse ensinamento não é uma aulinha. E aí a gente coloca a psicoeducação como algo absolutamente importante, porque isso vai de encontro com o que a psicodinâmica ensina. Que a psicodinâmica, e eu não estou falando mal do pessoal da psicodinâmica, não. Eu só estou compartilhando fatos que não são fake news. Não é fake news. Muitos alunos aqui sabem de orientação psicodinâmica que tem que haver um distanciamento nessa relação terapêutica. Né? Estou falando de neutralidade, estou falando nada disso, mas tem que haver um distanciamento, né? O saber não sabido do paciente que ele tem que descobrir. E, na verdade, a psicoeducação, ela vem exatamente dentro dos nossos amigos comportamentalistas, né? Que a gente tem que ensinar novos comportamentos, que o conhecimento vem pela aprendizagem. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Tem que haver uma psicoeducação. E aí vocês viram que eu fugi do slide completamente, mas eu precisava dar essa explicação para vocês entenderem que quando o Jung ele reconhece que essa psicoeducação é importante, ele vai ver que tem vários pacientes que têm tantos esquemas que a gente gastaria muito tempo nessa psicoeducação esquemática. Além de reconhecer que esses esquemas, ó, eles trocavam na terapia, ó, de uma hora para outra. Quando eu fiz um curso sobre terapia do esquema na época do meu mestrado com a Eliane Falcone, ela dizia, por exemplo, que pacientes borderline são quase pacientes com transtorno de personalidade múltipla. Sabe aquele filme Fragmentados? Então, é quase isso, gente.
vocês em 50 minutos, que vocês atendem a pessoa que chora, a pessoa que tem raiva, a pessoa que é hipercrítica, a pessoa que está simplesmente fingindo que nada está acontecendo. Que ignora. Ela está ali na terapia em 50 minutos. Está conversando com a pessoa, de repente ela do nada chora. E ela às vezes não nem te dá sinal, porque o paciente que você conhece, que ele não faz esse cambiamento de modos, né, tão rapidamente, você começa a ver sinais, até físicos. A gente está começando a caminhar para algo um pouco mais profundo. O paciente borderline é de uma hora para outra. É de uma hora para outra. Então, nesse processo de psicoeducação, de cambiar esses esquemas, a gente começa a perceber que que a terapia do esquema e a própria terapia cognitiva não estava caminhando. Então, um modo é o conjunto de esquemas ou operações de esquemas adaptativos e desadaptativos que estão ativados no indivíduo em um determinado momento. E aí a gente vai fazer um pouquinho de spoiler da aula de terapia do esquema. Qual é a grande diferença do que é terapia do esquema para a terapia cognitiva do Beck? Primeiro, é a ênfase dada aos esquemas. E nesse caso, enquanto a gente está falando de esquema, em terapia do esquema, a gente pode reconhecer algo muito semelhante. A gente não pode dizer que é a mesma coisa, que o próprio Jeffrey Young falou que não é a mesma coisa. Ele disse que não é uma mesma coisa, mas disse que é parecido. Então a gente repete o que ele diz. Não é a mesma coisa, mas é parecido. Tipo assim, existe um brigadeirão vegano e existe um brigadeirão normal. Um é um brigadeirão vegano, mas não é a mesma coisa que o brigadeirão de leite condensado do leite da vaca. Entendeu? É isso aí que vocês entenderam. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, enquanto o Jeffrey Young está falando muito dos esquemas, o Beck está falando das crenças nucleares. Quando a gente fala de crenças e de esquemas, o esquema ele tem uma característica, enquanto a crença diz muito do sentido que aquilo ali, né, representa, a pessoa, o universo, o mundo, o esquema ele vem junto com uma necessidade emocional que é inata. Então vamos lá. Quando a gente nasce com fome. Agora eu entendo, gente. Eu tenho um bebezinho de 10 meses. A gente nasce com muita fome, a gente nasce com muito sono, a gente nasce com muito frio ou com muito calor, a gente nasce com vontade de fazer xixi, de vontade de fazer cocô, a gente nasce com essas coisas. Mas a gente também nasce com necessidades emocionais. E isso cada vez mais vem sendo falado. A teoria do apego, hoje, ela está super em voga nas terapias cognitivas. Graças a Deus, está se reconhecendo a necessidade desse apego. E eu não sei vocês, mas como isso fica claro na questão da maternidade, principalmente dessa geração, minha agora, para a geração anterior. A minha geração, de quando eu nasci, e a minha geração agora enquanto mãe. Os nossos pais, os nossos avós, eles vêm de uma geração em que pegar uma criança o tempo todo no colo significa mimar aquela criança. Que uma criança, ela precisa chorar ou para deixar o pulmão forte, eu escutei isso, deixa a criança chorar, o pulmão vai ficar forte, tá tudo certo. Ou para que ela se acalme. Uma criança, ela vai se acalmar. Meus amores, uma criança de 15 dias, ela não tem frontal suficiente na cabeça para fazer uma tomada de decisão, para fazer uma regulação emocional. A gente só se acalma quando a gente tem regulação emocional. E tá cheio de adulto aí de 40 anos que tá indo para terapia porque não tem regulação emocional. Porque sente raiva assim, ó, não percebe que a raiva ela começa com 10%, com 20%, com 30%, 50%. Opa, tô começando a ficar com muita raiva. E de repente 80%, tô irado, tô pé da vida. Não, a pessoa acha que ou ela tá bem ou ela tá com raiva. A pessoa tem 40 anos, ela não tá fazendo isso. E aí as pessoas querem que o quê? Um bebê de 1 mês tenha a condição psicológica de dizer, agora eu estou nervoso, agora eu estou calmo. Não consegue. Porque naquele momento, ele não tem a condição de se regular emocionalmente. Ele só quer que as suas necessidades sejam supridas. Um adulto, ele tem condição de descobrir se ele está com fome ou com vontade de comer. Embora a maioria dos adultos não estejam pensando nisso nesse momento.
Mas nós temos condição de ver como que está o nosso corpo, né? De reconhecer sinais. Será que eu estou com o estômago roncando? Será que eu não estou com o estômago roncando? Será que quando a gente está com fome, né? A professora Valquíria fala disso no grupo de terapia cognitiva e emagrecimento. Quando a gente está com fome, nós comemos qualquer coisa. Quando a gente está com vontade de comer, não. Não adianta quando a gente está com vontade de comer. O exemplo disso é quando vocês acordam de manhã e vocês vão para um buffet de hotel. Se vocês não estiverem com fome, mas tem que ir para o buffet do hotel, porque senão vai fechar tal. Vocês vão olhar para aquele buffet maravilhoso. Ai, mas só tem 2 tipos de bolo. Ah, não, mas esse pão francês aqui não tá com a cara boa. Agora, meus amores, se vocês estiverem com fome, vocês vão querer comer até a hora do almoço. Um bebê, ele não tem esse reconhecimento se ele tá com fome ou se ele tá com vontade de comer. Ele tem fome. Da mesma forma que ele tem necessidades emocionais. Essas necessidades emocionais nascem como reflexos inatos e que devem ser supridos. E quando a gente fala disso, a gente está dizendo que as emoções, elas vêm com a gente. Quem é que assistiu Divertidamente? Divertidamente, gente, é o clássico. Quem é terapeuta cognitivo tem que assistir Divertidamente. Aquelas emoções que aparecem, a raiva, a alegria, o medo, o nojo e a tristeza, são as emoções básicas. Elas são consideradas básicas porque significa que quando a gente nasce, a gente já nasce com elas. Então, uma outra coisa que é muito interessante é que com a ideia, né, da teoria do apego, dessa ideia da gente estar trazendo essa educação emocional hoje para as nossas crianças, a gente evita falar de emoções negativas ou emoções positivas, mas sim emoções agradáveis e emoções desagradáveis, porque a gente já não trabalha mais com a perspectiva de que a gente tem que extirpar, a gente tem que neutralizar, a gente tem que tirar determinadas emoções da nossa vida. Na década de 80, na década de 70, né, principalmente com o crescente das indústrias farmacêuticas, sim, começou a se criar uma geração em que as pessoas tinham que ter bem-estar e alegria o tempo todo. As pessoas não podem. Controle de raiva significava não ter raiva. E, na verdade, a gente tem que ter raiva porque todas as emoções têm características importantes também de adaptação. Nós é que vamos crescendo e vamos fazendo uma bagunça interna. E não, então, essas necessidades emocionais, elas vão sendo supridas de acordo com o quê? Com o meu desenvolvimento biológico, com a minha maturação. A primeira necessidade emocional que eu tenho, assim que eu venho ao mundo, é de ser aceito, de ser amado e de ser querido. E é óbvio, um bebê de 15 dias, de um mês, né? Diferente dos outros mamíferos, a gente é o que menos vem pronto. Inclusive, hoje está muito em voga uma teoria na maternidade, chama esterogestação. Acredita-se que a gente meio que é parente dos cangurus. Mentira, parente do canguru. É só um jeito de explicar, tá bom? É só uma metáfora. Tem nada de parente do canguru, mas vocês vão entender. Que, embora a gente nasça com 9 meses, nosso desenvolvimento biológico ainda precisaria de mais 3 meses para a gente ficar pronto. Então, os próximos 3 meses do bebê, é necessário que ele tenha muito contato com a pele da mãe, que ele fique muito no peito. Então, essa história de que a criança com 2 meses tem que ficar no berço, senão ela vai ficar mimada, isso está por terra. E isso vai ao encontro exatamente dessa teoria, de que a gente precisa oferecer vínculo seguro, amor, carinho. Porque quando a gente não oferece isso, o nosso potinho dessa necessidade, ele racha. E aí sim eu começo a criar falhas no meu processamento de informação, que vão gerar crenças ou esquemas que vão permitir que eu tenha interpretações do mundo adaptativas e, nesse caso, com o potinho quebrado, desadaptativas. Então, pessoas que têm uma necessidade, né, de amor que não foram supridas, de segurança que não foram supridas, vão ter
nessa necessidade, o que a gente chama de domínio 1 dos esquemas adaptativos. Então, eles vão ter esquemas de abandono, de que as pessoas o amam e deixam de amar. Eles podem ter esquemas de privação emocional, de que eles não são dignos de serem amados, que eles nem amor eles vão receber. Eles podem desenvolver um esquema de defectividade, ou seja, eles têm algo que é vergonhoso, eles têm uma falha pessoal que faz com que as pessoas não gostem deles. Então, tudo isso, ao longo dos anos, vai fazendo com que essa pessoa, né, vá criando escolhas na vida que confirmem esses esquemas. Então, quando a gente está falando de esquemas, a gente está falando de necessidades emocionais. Eu vou desenvolvendo, né, a minha maturação biológica e já me senti mais ou menos seguro. E agora eu preciso o quê? Da minha segunda necessidade emocional, que é a autonomia. Eu preciso me separar desse corpo da minha mãe, eu preciso me reconhecer como um corpo único, né, que tem autonomia, e começo a andar, e quero começar a engatinhar, e quero escolher os objetos que eu vou colocar na minha boca. E logo depois eu vou para a minha terceira necessidade emocional, que é começar o quê? A falar, a expor, né, os meus sentimentos, as minhas emoções, não necessariamente a dizer, mamãe, eu estou triste, mas é uma criança que consegue chorar e é acolhida no momento do choro. Eu, quando criança, convivi num prédio em que tinha um bebê que tinha uma babá. E todo mundo achava lindo. Eu também achava lindo o que aconteceu. Hoje, se eu pudesse, eu voltava atrás, dava um tapa na minha cara e um tapa na cara da babá. E aí, o bebê chorava, ela ensinou a babá ensinou para o bebê o seguinte: engole o choro. E aí o menininho fazia assim, ó, engoliu o choro, as lágrimas caindo, e ele engoliu o choro. Gente, olha, ela não estava lidando esse choro. Melissa, mas quando é que eu sei que um choro de pirraça? Gente, criança de 3 meses não faz pirraça. Pirraça, birra é uma coisa mais elaborada, né? Então a gente tem que entender um pouco como é que funciona de psicologia do desenvolvimento para entender que e não só a psicologia do desenvolvimento, mas até um pouco de psicologia cognitiva para entender que esse cérebro ainda não está querendo, ele ainda não tem condição de imaginar que isso que eu estou fazendo vai gerar, né, um efeito no outro. Então, nesse momento, a gente está validando as nossas emoções, validando a nossa expressão de comunicação. E olha como que é interessante. O nosso corpo, ele vai, né, se amadurecendo, e aí o que ele precisa? E isso eu acho muito legal da terapia do esquema. Tudo que daí na terapia do esquema, eu acho essa parte mais legal, que é a nossa quarta necessidade emocional, que é o quê? É o lazer e a espontaneidade, gente. Vocês acham que a criança brinca por quê? Para ocupar o tempo? Não! A gente brinca desde sempre. Você tem que lembrar que há 1000 anos atrás, 1000, 2000 anos, não tinha psicólogo, não tinha pedagogo, não tinha creche, não tinha escola, tá? Não tinha o conceito montessoriano de educação, não tinha o conceito construtivista de educação, tá? Vygotskiano de educação. Não tinha porra nenhuma, gente. Mas as pessoas, já os arqueólogos já encontram desde sempre objetos que remontam a brinquedos de criança. Mas como é possível? Você não tinha uma creche. Como é que sabia que a criança deveria? Porque é uma necessidade, isso era intuitivo. Brincar, não só sozinho, que permite o mundo da fantasia, do faz de conta. Olha como que cognitivamente isso é importante, né? Criar imagens, criar amigos imaginários. Lembra do filme Divertidamente que eu falei para vocês? Criar amigos imaginários. Como começar a brincar com os coleguinhas. Quando a gente começa a brincar com os coleguinhas, a gente se diverte pra caramba. Mas uma coisa acontece junto. Embora não seja sobre isso que a terapia do esquema diga, mas quando a gente tem outras informações, a gente vai brincando, né? Nessa fase, entre 3 e 4 anos, a criança começa a desenvolver a teoria da mente. Ela começa a pensar sobre o que o outro está pensando. E quando ela começa a pensar sobre o que o outro está pensando, ela está desenvolvendo atributos para desenvolver empatia.
Porque não adianta só pensar sobre o que o outro está pensando. A gente também tem que pensar que se eu tiver de determinado comportamento e agir de determinada forma, isso pode chatear ou não chatear o outro. Isso aos 4, 5 anos a gente está começando a instrumentalizar a criança para isso. E aí, quando ela vai brincando e vai lidando com o outro, a gente entra para a nossa quinta necessidade emocional, que é o limite. Meu avô já dizia que o meu limite vai até onde do outro começa. Então, o limite a gente não ensina para o bebê. O limite a gente ensina a partir do momento que a criança começa a se socializar, ela começa a reconhecer que existe um terceiro nessa história, que não é nem, são nem os pais, não é ela, mas são outras pessoas, e que essas pessoas também têm direitos, que essas pessoas elas também têm direitos às escolhas, e aí a gente começa a colocar o limite. Ah, mas então quer dizer que eu vou sendo permissivo até essa idade? Não, a gente não está falando de permissividade, a gente está falando de intencionalidade. Muito. Não tem como a gente não falar de terapia do esquema e não falar de paz e não falar de relação, tá? Do estilo parental e não falar de relação parental, porque é exatamente aí a origem desses esquemas. Então, quando você começa a desenvolver nos seus filhos, né? Ou os seus pais fizeram com você uma intencionalidade na relação parental, para que o limite fosse a necessidade mais importante. Olha só, ele está deixando de ser espontâneo, ele está deixando de ter lazer, ele está deixando de ter a validação das emoções. Então, o limite tem que ser dado. Mas em qual momento? Né? Será que nesse momento, por exemplo, 2 anos é considerada a adolescência do bebê? E que, inclusive, o cérebro dele tem um grande boom de crescimento. Isso causa até muito estresse nele. Será que é o momento de impor limite em todos os choros? Será que também não é hora de acolher? Então, tudo isso a gente vai pensar e vocês vão aprender muito mais sobre isso quando a gente falar dos cursos, né, de terapia do esquema com criança e adolescente. Muito legal, porque a gente pensa, inclusive, num trabalho preventivo desses esquemas e sobre treino de paz. Mas eu já precisava falar um pouquinho para vocês entenderem que cada uma dessas necessidades, quando não supridas, formam o que a gente chama da teoria dos 5 potinhos. E aí, cada potinho desse, desconexão e rejeição, né? Não autonomia, falta de validação das emoções, né? Subjugação em relação ao outro, vai criando esquemas particulares. Quem fez o meu curso de esquema, lembra que eu falei muito bem disso. Falei, olha, antes de vocês decorarem os 18 esquemas, o que é muito importante é vocês decorarem quais são os domínios, ou seja, os 5 domínios. Porque cada domínio, ele diz de uma necessidade emocional que não foi suprida. Os esquemas, eles têm muito mais em comum do que diferenças. Vai ter um pontinho aqui, um pontinho ali que vai dizer o quanto ele é diferente. Agora, de um domínio para o outro, a gente já tem bastante diferenças. Então, vocês vão ver que a gente tem 5 necessidades emocionais de 5 domínios e cada um desses domínios tem vários esquemas. Totalizando até hoje, o Yang ele já fez mais esquemas, menos esquemas, mas hoje até para que a gente consiga fazer pesquisa, porque a terapia do esquema é uma terapia cognitiva, é uma terapia baseada em evidências, não adianta o Brasil fazer pesquisa com determinados esquemas e na Alemanha está tendo pesquisa com outros esquemas. Como é que a gente consegue validar e parear esses esquemas?